Ele leva o time dele para a Série A, mas acaba que ele volta pro time dele mesmo, né? O Curitiba. Exato. Vamos também com o Rafael Marques, que vai participar com a gente, porque se a gente fala de reformulação, vamos lá, a gente fala do Atlético mexendo no técnico. Isso. O Grêmio já mexendo na parte de coordenação. O Santos com esse retorno à Série A. Eu acho que para o Vasco também, quando a gente faz essa avaliação, Rafa, a conversa também sobe, né? Porque é investimento, de onde vai vir um dinheiro, contratação de técnico. O que se fala no Vasco da Gama? Nesse game, Mari, Bruno, Marra e Jailson, o Vasco está algumas casinhas atrás, porque ele primeiro tem que pensar e ter quem vai gastar o dinheiro para poder montar o time de futebol. Né? O Vasco não tem como pensar ainda em técnico, embora esteja sondando já o mercado. O que o Vasco tem é o diretor executivo de futebol, que é o Marcelo Santana. Esse tem autonomia dada pelo Pedrinho, que hoje preside o Vasco Associativo e o Vasco SAF, para poder mapear o mercado. Mas sem ter ainda o investidor, quem vai colocar o aporte financeiro para o Vasco ter o elenco competitivo em 2025, fica difícil fazer grandes movimentações dentro do mercado, dentro do universo da bola. Vários nomes de técnicos já foram sondados pelo Vasco, né? Já foram procurados pelo Vasco, mas não tem ainda uma situação encaminhada, alguém que o Vasco possa dizer, olha, esse cara, a gente já conseguiu mandar uma proposta, ele já está analisando, ficou de responder. Não, são nomes que surgem, são mapeados e o Vasco faz o contato e aguarda a sequência dos fatos e também a própria movimentação do profissional em relação a outras propostas, a outros clubes. Estava ouvindo aí o Berton falar sobre os jogadores que estão no radar de Inter e Grêmio, alguns desses nomes estão também sendo mapeados pelo Vasco, né? Porque o mercado dele é universal. Ele é para todo mundo, mas por enquanto não há nada efetivo. O que se sabe é que alguns jogadores não ficam, por exemplo, o Rojas não vai ficar, o Galdames não vai ficar, esses jogadores sequer participaram dos últimos treinos do Vasco na temporada 2024. Alguns jogadores que estão entregues do departamento médico, há uma esperança que voltem bem, David, Adson, JP, o Guilherme Estrela, então são jogadores que o Vasco imagina ter prontos para o início da próxima temporada. Agora, nada ainda associado ao comando. O Vasco tem mapeamento de mercado, fala-se no Pedro Caixinha, como se falava também antes do Luiz Castro, já se falou do Hernan Crespo, tem tantos nomes sendo colocados na órbita do Vasco, mas efetivamente contrato, discussão de bases, duração, cláusulas, ninguém, meus amigos. E aí passa por tudo, né, Mari? Porque então, realmente é difícil, né? Tava conversando com um torcedor do Vasco que tava mandando mensagem aqui. Ele falou, olha, não fala besteira, tô aqui acompanhando. Eu falei, cara, pensando em técnico, quem você quer? No Klopp. Ah, eu vou embora. Pouca coisa, Não, né? mas aí de sacanagem. Mas é Vambora, Marra. Responde para esse torcedor perguntando quem paga. Deixa eu perguntar aqui. Ó, aí na brincadeira falaram, aceito o Pedro Caixinha. Ah, sim. Sim. Agora você fica. Mas acho que, como disse o Rafa, tem umas casinhas antes ainda. O cenário administrativo do Vasco precisa ficar mais claro, né? Até mesmo para você... Tá bom, a gente está brincando aqui no nome do Klopp. Mas até mesmo para você chegar com uma proposta para um técnico de primeira grandeza, quem vai chegar? Quem é que vai... Ô, seu Klopp, tem aqui um telefonema, mas é de quem? Não, Seu não Luiz sei. Castro, seu Caixinha, qualquer um também, né? Nem só de outra prateleira. Seja o Caixinha. Sim, é isso. Nesse sentido, o Vasco, a gente viu ali em definição em alguns comandos. Nesse sentido, o Vasco é quem está mais atrasado? Era o que eu ia pontuar. Porque a gente está colocando ali, tá ali Atlético, né? Grêmio, Santos e Vasco. Que são esses sem treinador nesse sentido, sem treinador, né? E tudo mais. Mas o Vasco nessa situação é o que não Mas tem... o Vasco terminou na frente de todos eles, né? Sim. Mas é porque o Vasco, a situação é a questão da diretoria mesmo, a questão da SAF. O Vasco precisa... Porque o Pedrinho já deixou isso bem claro ao longo do ano. Ele falou, o Vasco precisa de uma SAF. Sim. Isso. E ele, alguém que compre a diferente SAF. de outros O Pedrinho clubes... não está enganando ninguém. Exato, ele não está enganando ninguém. Diferente de outros clubes, o Pedrinho falou repetidas vezes. O Vasco precisa de uma SAF. O Vasco precisa de uma SAF. E a gente está... Hoje é que dia? 12 de dezembro. Sim. Daqui a pouco, como a gente está falando, o Campeonato Carioca já está começando, já volta tudo. Isso não é um processo, cheguei com dinheiro e comprei. Exato, não é rápido, não é fácil. Tem diversas Mas o coisas. Santos nessa conversa também não é importante? Quem? O Santos. Ah, entendi, o Sandro. O Sandro Marinax. Marinax, Sandrovski. O Sandro já mandou mensagem, tá? Não, eu tô falando Santos Futebol Clube. Porque, assim,
também está voltando de uma Série B. Sim. Porque as conversas do Santos, elas foram... Sim. Sabe, do Gabigol, do Neymar, pro pai do Neymar comprar pro Neymar, pra vir o Gabigol, pra vir o Ganso, pra vir todo... E pronto, agora a gente tá em silêncio. O que tem de pé no chão nisso, por enquanto, nada, né? Assim, o Santos porque a gente tá falando de um time que está vindo da Série B, de um orçamento também reduzido, de questão de torcida de estádio, que não é a mesma bilheteria dos outros. Da Vila Belmiro também, que eles têm que resolver até agora. E aí? E o elenco? E nesse sentido, a situação da SAF do Vasco, o Vasco precisa de um comprador. A SAF já existe. No Santos, nem isso tem. Ainda precisa passar por esse processo. É verdade. Me preocupa o Santos também nesse sentido. Me preocupava mais, sendo muito sincero, quando o Santos estava ventilando esses nomes absurdos, assim, sabe? Ao meu ver. De Neymar, aí Gabigol, Ganso e tudo mais. Agora que tá o silêncio no Santos ali, o pé no chão, de simplesmente não ter tanta informação do que vai acontecer, acho que eles mesmos botaram ali, ó, vamos acalmar, não vamos por esse caminho, porque esse caminho, enfim, a gente às vezes está botando uma esperança no torcedor que não vai ser. A gente está voltando de uma Série B, tudo bem, o Santos é grande, mas a questão é do Santos não voltar. Sim. Acho que para mim tem que ser o primeiro ponto. Vamos manter na Série A, não vamos iludir o torcedor que a gente vai brigar lá em cima, que a gente vai brigar pelo título, vai brigar pelo Libertadores. Não, vamos botar o pé no chão. Então agora esse ponto que o Santos está de estudar quais serão os próximos passos para a próxima temporada, eu acho um ponto mais calmo, tendo em vista o que aconteceu, como você citou. Dos nomes, para mim, absurdos que foram colocados ali, enfim, na reta ali, final do ano pro Santos. Falando de Série A em relação a não quem está chegando, mas desses outros, né? Grêmio, Atlético Mineiro e Vasco. Para mim, a situação do Vasco é uma situação que, enfim, é perigosa. Mais incômoda, assim. né? É mais incômoda. Desses clubes que estão aí, Rafa, tem 4 escudos aqui na tela, tá? E ainda tem o detalhe do Mirassol, né? Que agora é um time de Série A. É verdade, que é um clube que está na Série A e que perdeu... Trouxe o Paulinho, né? Mais um cargo executivo. A pergunta, Rafa, era a seguinte, desses 4 clubes que estão aqui, o Galo, o Grêmio, o Santos e o Vasco, para convencer um treinador importante a comandar suas equipes, né? Quem tem mais, assim, a oferecer, a convencer? Quem te convenceria, hein, Rafa? Se eu fosse técnico, ia receber essa proposta dos 4, olha só, hein, que ousadia da minha parte, não tenho a menor capacidade para ser técnico de futebol, eu sou uma tragédia aqui na Copa Sérgio, como é que eu vou vislumbrar uma coisa dessa? Mas tentando pensar com a cabeça dos profissionais de mercado, eu acho que o Atlético tem mais condições de oferecer algo sustentável, embora seja um triturador de treinadores. E aí onde é que está o ponto que pode justificar essa minha pseudo-incoerência? É porque quem tem mais time, né? Quem tem mais jogadores de qualidade, quem tem mais condições econômicas de ganhar no mercado. O Galo tem uma folha de 17 milhões de reais, uma folha alta, mais alta que a dos outros. A do Vasco é um pouquinho mais baixa em relação à do Atlético, mas o Vasco tem essa questão do investidor. O Santos está voltando da Série B, precisa realmente, como muito bem pontuou aí o Jailson, junto com o Marra, colocar um pouco os pés no chão. E o Grêmio também passou por um ano de muita dificuldade e tem essa constante vinculação, né? Sempre quem vem é para ser o substituto de um ídolo. Quem vem para o lugar do Renato e aí não consegue dissociar muitas vezes a figura do técnico, da figura emblemática que o Renato é para o Grêmio, enfim, também precisa de uma repaginação. Mas eu acho que no mercado, se 4 dirigentes dos 4 clubes, um de cada, mandassem mensagens para um mesmo treinador, sendo eu esse treinador, eu iria levar mais a sério uma proposta do Atlético. Não que as outras não fossem sérias, mas ia levar mais em consideração. Iria me sentir mais desafiado, motivado, interessado em dirigir o Atlético. E só para não perder o gancho do que o Jailson falou, em relação ao Pedrinho, fiz aqui umas contas rápidas. Nos últimos 25 anos, o Pedrinho é dos presidentes do Vasco aquele que mais falou verdade de uma temporada até então. Olha aí, pra ver. Isso diz muito sobre o Pedrinho e sobre quem estava antes, né? Quase minha idade, meu tempo de vida. Então é desde... Últimos 25 anos. Desde o Eurico, de 99 para cá. Era o Eurico? Loucura. Não, em 99 o presidente era Antônio Vaz Calçada. Calçado, tá. Pois bem, Rafa, fica aí, porque a gente já vai te acionar de novo para falar sobre outra equipe, mas aí é outro contexto, não é necessariamente mudança de treinador nem nada, tá bom?